Olá, estudante! A nossa aula de hoje será sobre o gênero textual crônica. Você terá a oportunidade de conhecer os tipos de crônicas, conhecer as suas características, a finalidade e a natureza dos eventos que dão origem a esse gênero. Vamos nessa? Mas se você é novo por aqui, aproveita, se inscreva, curta e compartilhe com os seus colegas. Você já deve ter encontrado em revistas ou jornais textos em que o autor relata uma experiência pessoal, quase sempre a observação de um fato do cotidiano, a partir do qual este autor elabora uma reflexão mais geral. Esses textos são exemplos de um gênero textual discursivo chamado crônica. Vamos à leitura? Nós agora faremos a leitura de uma crônica, Rendeiras, de Heloísa Seixas. Eu estava diante da televisão, esperando a hora do noticiário, quando, passando de um canal para outro, dei com duas mãos de velha no centro da tela. Em primeiro plano, parei e fiquei olhando. Por alguns segundos não havia narração, não havia música, nada. Era só o silêncio e aquelas mãos se movendo. Mãos de velha. Uma vez escrevi aqui esta palavra, velha, e um leitor reclamou por não ter achado politicamente correto. Estranhei, pois para mim essa palavra soa muito bem e nada tem de depreciativa. Ao contrário, há força e beleza nela. O primeiro conto que escrevi na vida se chamou As Velhas, e fico imaginando o que seria se ele tivesse se chamado As Idosas. Sendo assim, repito, mãos de velhas. Lá estavas, mãos calejadas, de veias saltadas e azuis, cheias de manchas senis em seu dorso. Mãos como raízes ou troncos, cheias de nós, que de repente se fizeram senhoras da minha tela de TV. Agora se moviam, e vi o que faziam aquelas mãos, rendas de biuros. Minha avó, que morou no Ceará, sabia fazer rendas de biuros. Tinha uma almofada azul cheia de alfinetes espetados, com aquelas linhas em cuja extremidade havia uma espécie de carretel de madeira, o biuro. Os alfinetes ficavam espetados numa tira de papelão e formavam o desenho que a renda teria quando ficasse pronta. Era uma coisa tão complexa, tão intrincada e difícil, que eu olhava as mãos de minha avó, tecendo devagar, e tinha certeza de que a renda não ficaria pronta nunca. Não ficou mesmo. A almofada de renda de biuros da minha avó acabou jogada num canto do guarda-roupa. Rolou para lá e para cá e, afinal, numa mudança desapareceu. Mas aquelas mãos na televisão eram muito diferentes. Tinham uma agilidade impressionante, movimentando os biuros e seus fios como se agissem por conta própria, a despeito de quem as estivesse comandando. Tinham vida, parecia impossível detê-las ou fazê-las errar. No instante seguinte, o plano se abriu e apareceu também a dona das mãos, seu rosto marcado pela passagem do tempo, os olhos miúdos. E enquanto eu observava aquele rosto, a narradora do documentário me deu uma informação curiosa. É muito comum surgir em comunidades de rendeiras onde há atividade de pesca. Por que será? E logo pensei na resposta. Imaginei mulheres com olhos perdidos no mar, esperando a volta dos pescadores, tecendo a renda para vencer o medo, cruzando e descruzando linhas para aplacar o coração impaciente, fiando e fiando como Cloto, a velha mitológica que fia o destino dos homens. No texto de Heloísa Seixas, acompanhamos a sua perspectiva claramente subjetiva, a respeito de uma cena aparentemente corriqueira e banal. A TV mostra as mãos de uma senhora que tece uma renda. Ao longo do texto, a autora faz com que seus leitores reconheçam a força criadora dos mais velhos. Ao final, ela traz uma reflexão sobre a importância da arte para enfrentarmos situações incertas e amedrontadoras. E você, o que pensa da arte? Esse procedimento ilustra o princípio desencadeador da crônica.
a observação do real com olhos investigativos, que desejam não só registrar um evento corriqueiro ou até mesmo surpreendente, mas que desejam sempre ir além do que tal evento ilustra, para buscar seu significado mais geral a respeito do comportamento humano ou de problemas que afetem a sociedade. Bem, sendo assim, podemos conceituar a crônica como um gênero textual discursivo no qual, a partir da observação e do relato de fatos cotidianos, o autor manifesta sua perspectiva subjetiva, oferecendo uma interpretação mais geral dos fatos e oferecendo ao leitor uma interpretação que revela aquilo que está por trás das aparências e que, muitas vezes, o senso comum não consegue enxergar. Nesse sentido, é finalidade da crônica revelar as fissuras do real, aquilo que parece despercebido para a maioria das pessoas, ajudando-as a interpretar o que se passa à sua volta. Como gênero, a crônica tem raízes na história e na literatura. Durante o período das grandes navegações, quando as pessoas ainda buscavam territórios misteriosos nos 4 cantos do mundo e se aventuravam nas grandes explorações marítimas, era muito comum haver sempre um cronista acompanhando essas expedições. Sua função era registrar os acontecimentos de modo cronologicamente organizado. Naquele momento, portanto, escrever uma crônica era registrar uma série de fatos ordenados no tempo. A finalidade da crônica, portanto, era preservar a memória dos acontecimentos. É por isso que ela se assemelha tanto à história. Aos poucos, porém, as crônicas foram sofrendo algumas modificações. Como, por exemplo, ao invés de registrarem vários fatos, vários acontecimentos típicos de uma sociedade, os cronistas passaram a registrar um ou vários fatos que tratasse de uma tendência comum. E com base nesses relatos, tecer comentários sobre como os acontecimentos poderiam ser interpretados. Quando essas transformações se consolidaram na sociedade, a crônica assumiu a estrutura e a finalidade que ela possui até os dias de hoje. Escrito para ser publicado em jornais, esse gênero discursivo se define por ser claramente opinativo. Em meio a notícias e reportagens em que deve prevalecer uma perspectiva objetiva e imparcial, a crônica oferece um contraponto para o leitor. Torna-se uma espécie de avesso da notícia. Em lugar de objetividade e imparcialidade, a crônica se define como subjetiva, opinativa e pessoal. A crônica é um gênero discursivo que permite a manifestação dos estilos individuais, por ser um texto inspirado em um olhar subjetivo para acontecimentos. Aqui no Brasil, houve um crescimento na produção de crônicas em 1950. Então, autores como Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Heitor Cone, Raquel de Queiroz, Fernando Sabino, Lara Rezende, além de promoverem a popularização da crônica, também estabeleceram seus estilos de modo claro, conquistando uma série de leitores. A possibilidade de abordar um sem número de temas diferentes faz com que os cronistas escrevam sobre os mais diversos tópicos. Porém, é possível identificar algumas grandes tendências no interior desse gênero discursivo. Por essa razão, alguns teóricos propõem uma
classificação para os textos a depender do tema abordado. Essa classificação é apenas uma referência. Em muitos casos, a mesma crônica pode apresentar mais de uma características. Assim, a crônica se classifica em crônica mundana, crônica filosófica, crônica lírica, crônica humorística e crônica jornalística. A crônica mundana trata de fatos ou acontecimentos característicos de uma sociedade. Tomemos como exemplo a crônica Pela Metade, de Denise Fraga. A crônica lírica registra a expressão de um estado de espírito do cronista, como é possível perceber na crônica de Paulo Mendes Campos, Receita de Domingo. A crônica filosófica busca sempre a extrapolação dos fatos para alcançar um significado maior, como podemos perceber na crônica 35 anos para ser feliz, de Marta Medeiros. A crônica humorística apresenta uma visão irônica ou cômica dos fatos relatados. Podemos ver como exemplo a crônica Grande Edgar, de Luiz Fernando Veríssimo. A crônica jornalística trata periodicamente de aspectos particulares de uma notícia, como é possível verificar na crônica de Armando Nogueira, México 70. Para você se aprofundar na leitura, eu deixarei o link dos textos citados aqui, para que você possa fazer a leitura e verificar essas características. Boas leituras, bons estudos!